Olá, meu nome é Alberto Bracajoli e eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas coisas sobre aprendizagem e o método SAP, Saber Aprender Poder. Se você tem dificuldade de reter aquilo que você estuda, se você tem dificuldade de concentração, se tem dificuldade de foco, se você começa a estudar e logo depois de alguns instantes já está navegando no Facebook, no Snapchat, em algum jogo, né? Se vocês têm esse tipo de dificuldade de obter concentração, foco e produtividade nos seus estudos, então a conversa é aqui com você. Na verdade, essa apresentação que vou fazer agora, ela inicia contando um pouco da minha trajetória e qual é a minha formação, para você me conhecer um pouco melhor. E logo em seguida eu vou falar a respeito de como que eu pensei e estruturei esse método de trabalho. E logo em seguida eu vou fazer um detalhamento do que é o método SAP e a quem ele se destina. Então, vamos aqui comigo. Primeira coisa, eu sou formado desde 1986, sou formado em engenharia agronômica, depois eu fiz especialização em informática e educação, fiz mestrado em sociologia, doutorado em desenvolvimento rural. Desde 1991 eu atuo como docente, durante algum tempo como docente em tempo parcial, juntando e junto com essas atividades, desenvolvendo consultorias em projetos socioambientais, avaliação de projetos. Trabalhei na extensão rural, trabalhei em ONGs, mas sempre tive um processo de formação de quadros técnicos, né, Emater, e depois processo de formação em várias áreas de conhecimento, na área de consultoria como um todo. E eu fui, ao longo desse tempo, observando algumas coisas a respeito do comportamento, a respeito da produtividade, a respeito da didática que é utilizada em cursos, em atividades docentes, seja em nível formal, seja em nível informal, e que me levou a querer estudar, aprender cada vez mais sobre processos de aprendizagem e como ter a melhor produtividade em estudos, em processos que a gente precisa se colocar um desafio, né? Desde a gente começa terminando a graduação, tem o desafio de construir um trabalho de conclusão de curso, depois uma dissertação no mestrado, depois uma tese no doutorado, e tudo isso precisa um método, né? Uma forma para a gente poder desenvolver. Além dessa minha trajetória formal, eu tenho formação na área de coaching, eu fiz um curso também de formação na área de neurosemântica, também tenho uma formação na área de hematologia, fiz um processo de moderação de trabalho grupal, junto também com um processo de formação em coordenação de grupos, com uso da psicologia social e psicodrama, e essa minha trajetória, que une uma série de coisas, me levaram a um processo de observação e construção da metodologia que eu estou querendo compartilhar com vocês. Uma das coisas que eu comecei a observar, principalmente nos jovens, é a dificuldade de concentração. Eu comecei a observar que alguns jovens, da qual eu interagia, professor, eu tenho dificuldade de manter o foco, eu não consigo entender exatamente o que está sendo falado, eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de colocar no papel as minhas ideias, e uma série de dificuldades. E aí comecei a ver que alguns deles procuravam ajuda médica, iam logo buscar medicação, Ritalina, entre outras coisas, para trabalhar e conseguir ter um rendimento básico nas atividades que vinham desenvolvendo. Essa observação, e uma das coisas hoje que grande parte do nosso tempo vivemos e estamos na frente de computadores, né, estudando, lendo, interagindo em uma série de coisas, mas o computador também tem uma fragilidade, ou leva uma fragilidade, de que muitas vezes as pessoas usam o computador para estudar,
mas ele cria um ambiente, de certa forma, dispersivo. A pessoa está lá estudando, daqui a pouco está navegando na internet, né? Deixa a sinalização, né? A visualização de, seja do Messenger, seja do Skype, seja de qualquer outro dos instrumentos que nós temos de comunicação através da internet, e isso leva a um processo de dispersão. Então, esse curso, ele trabalha dentro desse ambiente moderno, digamos assim, de tecnologia, de rapidez de produção do conhecimento. Para vocês terem uma ideia, um estudo que foi feito, que a primeira vez que se duplicou o conhecimento, conhecimento disciplinar, levaram-se 1.450 anos. Hoje, se estima que em 2020, a cada 73 meses, o conhecimento está duplicado, ou seja, a velocidade e a aceleração que estamos vivendo leva a novos desafios do processo de aprendizagem e, poderia dizer, desafios cognitivos. Então, esse curso, eu utilizei ele na minha vida, comecei a utilizar algumas técnicas que eu fui aprendendo, outras que eu fui pesquisando, estudando, e eu fui utilizando, criando formas de utilizar ele para agilizar o meu processo de doutoramento, utilizei para o concurso docente, e eu fui vendo que esse conjunto de técnicas eu melhorava a produtividade nos estudos, servindo tanto para quem quer fazer um concurso, para aquele que está fazendo graduação, ou mesmo está terminando o segundo grau, se preparando para vestibular, de como fazer e organizar a sua vida de maneira eficiente e eficaz para conseguir atingir os seus objetivos. Nós estamos cada vez vivendo num ambiente mais competitivo e isso, cada vez mais, a capacidade que a gente tem de melhorar a nossa performance nos estudos, produzirá, né, uma diferencial qualitativo nas atividades que se colocará como desafio. Então, por exemplo, a partir de 1999, no início do ano 2000, entrei em contato com os mapas mentais. Além do uso dos mapas mentais através da escrita, comecei a utilizar softwares que usam os mapas mentais e fazendo com isso diagramas que aceleram o processo de aprendizagem e melhoram o processo cognitivo de maneira geral. Uma das outras técnicas que eu descobri é como fazer técnicas de anotações que sejam eficazes. Uma das coisas que a gente sabe, do ponto de vista de aprendizagem, que o processo de revisão, e existe uma espécie de uma curva de esquecimento de determinadas informações, necessita que a gente tenha processos de anotação e de revisão bastante eficazes para que as nossas atividades possam ser desenvolvidas. Também métodos que a gente possa melhorar e acelerar o processo de leitura. Além dos métodos tradicionais, que a gente chama de leitura dinâmica, existem hoje outros métodos que podem ser acelerados quando a gente tem arquivos de forma digital, nosso processo de apropriação de conhecimento e leitura de materiais como um todo. Além disso, eu trabalho durante o curso alguns elementos que podem melhorar a nossa performance, que estão relacionados principalmente com as descobertas que foram feitas recentemente sobre as neurociências e o seu impacto sobre o processo de aprendizagem. Como trabalhar com um aspecto bastante importante, e hoje em dia cada vez mais importante, que é a procrastinação. Procrastinação nada mais é do que eu ficar adiando. Eu sento para estudar, poxa, mas eu me lembrei que eu tenho uma coisa mais importante para fazer, daí eu saio. Ou eu acordo de manhã e digo, não, amanhã às 8 horas da manhã eu vou começar a estudar. Aí chega às 8 horas da manhã, eu descobri que o despertador não tocou, quando eu olhei o relógio são 8h30, daí eu levantei, fui fazer café, daí depois que eu fiz o café, eu liguei a TV para ver o noticiário, daí quando eu estava vendo o noticiário, eu olhei o relógio e já tinha passado mais de 1 hora, e eu decidi então, eu vou começar amanhã. E assim vai, e a vida vai passando, né? E muitas vezes a gente acaba não concluindo os trabalhos como um todo.
Então, como que a gente combate a procrastinação, cria uma rotina e estabelece objetivos para a nossa vida. Então, você que está estudando, quer melhorar a performance em concursos, em atividades e na sua graduação, pós-graduação, conte com nós. No dia 27 e 28 de agosto, estaremos começando o curso Método SAP. Conto com você.